dizendo, ainda hoje, nessa altura do campeonato, tem pessoa que vê a gente explicando esse resumo, né, essa síntese da totalidade, que se resume em 7/12 momentos eternos, e consegue ainda, de forma ignorante, falar, ainda é arrogante de uma forma negativa mesmo. A pessoa vem, tipo, ela quer se portar. Tem muitas pessoas ainda que vai falar, o cara já começa o vídeo reclamando. Eu não tô reclamando, pô, a gente já explicou tantas vezes. O meu mestre fundador da Escola de Lúcifer já explicou tantas e tantas vezes essas questões, né? Nos primeiros vídeos dele, ele já falava sobre isso. Podem conferir, hoje em dia está no Proibido no Sistema, no nosso portal, escoladelucifer.com.br. Mas já na época que ele nem se apresentava, né, nem mostrava o seu rosto, sua face, a pessoa tinha contato com ele através ali de sua voz e de imagens que ele colocava no vídeo como referência de análise lógica, né, mental. Então ele já tinha essa questão. Eu lembro dos vídeos em 2016, né, por aí, 2017, onde ele falava que ele achava absurdo, e eu acho absurdo hoje em dia também. As pessoas... como que a gente vai dialogar, como a gente vai ter uma discussão saudável e relevante, consciencialmente falando, com pessoas que argumentam dessa forma? Ah, vocês dizem que tem 7 cores, vocês dizem que o ser humano... Eu vou ler o comentário do cara. Vocês dizem que o ser humano só consegue ver 7 cores e tal, mas vocês estão errados, porque na verdade tem milhares de cores, não existe só 7 notas. Enfim, pra mim é muito absurdo, é muito infantil. Não querendo menosprezar ninguém, não tô falando assim se a pessoa é um pai de família e tal. Eu digo na questão da consciência. Isso aí ainda tá muito na infância da consciência. As pessoas são estereotipadas, né? Elas não entendem porque as teorias das quais essas pessoas estudam, né? Essas teorias, eles não entendem o que possibilita essas teorias plasmarem, essas análises, essas perspectivas, o que eles estão analisando. Eles se prendem em análise. O livro X, o livro Y, o pensador X, o pensador Y. Então eles se prendem em análise específica, estudam essas análises e se apegam nessas análises. Mas eles não param para pensar de onde surgiu e o que possibilita essas análises, o que está sendo comparado. E sendo assim, por isso eles não entendem as coisas que a gente explica na escola. Porque a gente não está explicando, por exemplo, tem um áudio do Bob que ele fala que os filósofos do futuro, por assim dizer, os filósofos no reino quântico, tipo, por que existe tantos filósofos querendo filosofar tantas coisas? Porque eles filosofam, de novo, o que está plasmado no tempo, né? Eles pegam coisas e filosofam sobre elas, mas eles não entendem o porquê dessas coisas desdobrarem, né? Então os filósofos no reino quântico, eles não filosofam sobre as coisas que estão desdobradas, entendeu? Sobre padrões seguidos ou organizados no reino X, no reino Y, em tal lugar, em tal livro, ou em tal cultura, essas coisas. Eles não filosofam sobre isso. Eles filosofam sobre a estrutura que permite essas coisas acontecerem. Então eles filosofam sobre o quê? Sobre a estrutura da luz, o corpo da coerência. E o corpo da coerência é o que? A gente já explicou várias vezes. Por isso, aí já chega no ponto, né? Eu já vou entrar, depois eu leio aqui. Eu meio que perdi um pouco o fio da meada. A intenção dessa live é explicar esse lance aí das milhares de cores novamente. É uma das coisas que eu mais explico no meu canal, é uma das coisas que o Bob mais explicou também, seja no livro, seja em qualquer lugar que vocês podem acessar, que vocês puderem acessar aí o conhecimento que ele passa, seja por vídeo, por áudio, por livro e etc. Vocês verão que ele sempre explica essa questão das cores, das formas, dos tons e etc. Então os filósofos do reino quântico, do reino dos céus, desdobrado, entendendo ali a estrutura da coerência, eles vão filosofar sobre os posicionamentos no tempo perante aquela coerência, né? Então você entende o quê? Que o todo, se resumir na luz total, né, no absoluto e tal, para ele se movimentar, para ele se perceber, e quando eu digo se movimentar, seja um humano movimentando, andando, ou então a fagulha de luz, entendeu? De pensamento, o pulso do elétron, sabe? O que faz o elétron orbitar, o elétron se mover, aquele pulso interno que faz o eletromagnetismo. Esse pulso já vem daí, já vem dessa estrutura, que ela é autossuficiente. Por quê? Porque ela é eterna. Ah, mas como você está falando isso? Essa teoria não é teoria. Tem que entender o seguinte: para você conseguir analisar
falar sobre presente, passado e futuro. Igual Jesus falou, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí eu ainda comentei, né? O cara, eu vou ler depois o comentário, mas ele fala, o outro cara, né? Já vi vocês falarem muita coisa, mas agora o absurdo é você dizer que não tem começo nem fim. Sendo que no próprio texto, ó, eu vou até ler aqui pra galera ver que eu não tô de tiração. Deixa eu ver se eu deixei aqui separado. Mas eu falei no texto, expliquei, né? Que de alfa a ômega, a gente entende todo o processo, de começo e fim. E a gente entende que não existe o criar, o que existe é o haver. Esse haver sempre existiu. Na verdade, se você for parar para pensar em começo e fim, começo, meio e fim, você só consegue perceber esse começo, meio e fim, entendendo que você já está dentro de um todo. E o que você tem como começo e fim é só uma análise temporal. A pessoa até falou, você fala que não tem começo e fim, a gente nasce e morre. Sim, a gente nasce e morre, o corpo físico nasce e morre, mas a consciência, o todo geral, permanece. Não é porque um ou outro humano morreu que o mundo se desfez. Enquanto tiver alguém observando aqui, essa tora geral, ela se mantém. Tanto que aquele que morre, ele morre para quem ficou, entendeu? A morte é contemplada para quem está aqui, entendeu? Meu primo, meu irmão, meu parente, meu amigo morreu. Mas para aquele que se vai, a morte não é contemplada. Há uma ressintonização consciencial, entendeu? Tudo é movimento, tudo se recicla. Na natureza é assim. A árvore, o fruto, antes que ele morra, ele deixa sua semente para que continue, entendeu? O processo continua, se auto-mantenha. Isso é toros, né? É um movimento toroidal. Mas essa galerinha aí que gosta de falar, de bater no peito e de falar que tem milhares de cores, eles estão longe de entender isso ainda.